Estados brasileiros e de Portugal e Bolívia para a solenidade de abertura do 5º Seminário Nacional de Tecnologia e Dignidade Humana. Para fazer a sua saudação inicial e proceder o início deste 5º seminário, com a palavra a senhora Rosane Fontoura, coordenadora executiva do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial. Quero dizer, um bom seminário para todos, né? O prazer da gente estar aqui, o Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, e de mencionar a importância do Instituto, né, Tecnologia e Dignidade Humana ter entrado no Conselho Paranaense. O Conselho Paranaense, dentro da FIEC, ele organiza, ele dissemina a importância da responsabilidade social corporativa, né, das empresas, das indústrias e de todos os setores engajados nesse momento de transição que a gente está. A tecnologia vem em muito nos ajudar na questão da inovação, da competitividade, de novos mercados, mas a gente tem que ter um compromisso muito grande no uso dessa tecnologia. Então, é um dilema, né, até onde a gente pode ir com o uso das tecnologias. Fico bem lisonjeada por ter sido, né, convidada para esse momento e fazendo essa reflexão de que a gente tem um compromisso muito grande na agenda de 2030 para se alcançar objetivos de redução de pobreza, de melhoria da educação, da questão da saúde e outros tantos, mas perpassam por todos os objetivos essa questão, principalmente de garantir os direitos humanos e daí a dignidade da pessoa humana. Mas a tecnologia, ela vem para nos dar um grande desafio até onde a gente vai e como devemos ir. Um bom dia para todos e um bom seminário. Obrigada. Vamos dar a palavra agora à doutora Luciana Asper Valdez, promotora de justiça do Distrito Federal. Bom dia. Bom dia. Eu queria honrar cada um de vocês na pessoa da Ceneiva, porque aqui tem uma família, uma comunidade que escolheu um propósito muito nobre. E eu acredito que, se ainda não é tudo que vocês almejam, a única coisa entre hoje e isso que vocês almejam é essa perseverança. É nos reunirmos aqui, é debatermos isso, é sermos firmes em relação ao nosso alvo, porque a gente vai ter condição de se reinventar até alcançar esse nobre alvo de que a tecnologia venha servir à humanidade e não a humanidade ser manipulada e usada pela tecnologia. Eu e a doutora Karina, a gente se dispôs a deixar as famílias ontem no domingo, pegar um avião, as passagens estão caríssimas, né? Ceneiva está muito caro, mas a gente queria estar aqui presencialmente para honrar vocês, para dizer que a nossa presença aqui representando o Ministério Público, mas com a nossa própria decisão e contribuição, significa que isso aqui é uma prioridade. E na vida a gente tem que discernir o que é prioridade do que é importante. E às vezes até o importante tem que esperar as prioridades. O que eu almejo para esses 2 dias é que, de fato, todo esse conhecimento diante dos desafios que nós temos nessa temática, né, na verdade, se transforme apenas numa esperança de que nós estamos encontrando e usando a inteligência, as habilidades, o dom e a criatividade para lutar contra todos esses desafios e encontrar respostas para esses desafios, né? Não ignorar, nem fingir que eles não acontecem, porque nada vai desaparecer sem que a gente possa enfrentar, né, os desafios. Nós temos todo o conhecimento e sabedoria suficientes para lidar com cada um deles. E é isso que eu acredito que vocês vão receber aqui nesses 2 dias. E eu espero que todos saiamos daqui diferentes do que nós chegamos nessa manhã. É um privilégio estar aqui para nós. Obrigada a cada um. Agora, a professora doutora Beatriz Bermudez, chefe do Departamento de Medicina Integrada e coordenadora do projeto de extensão Saúde Sim,
no setor de ciências da saúde da Universidade Federal do Paraná. Muito feliz de estar aqui representando o projeto de extensão Saúde Sim, que tem uma parceria com o Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana, um trabalho de ir nas escolas, de estar conversando tanto com os adolescentes, com as crianças, também com os pais, com os professores. E o Departamento de Medicina Integrada é um departamento novo da nova reforma, da última reforma curricular, que tem por objetivo o cuidado assim, centrado no paciente, então na promoção de saúde, em todos os sentidos, lá primária ou secundária, se a pessoa já tem um agravo. E isso tem tudo a ver aí com o uso consciente e seguro da tecnologia. Muito obrigada. Excelente congresso a todos. Para uso da palavra agora a professora doutora Naura Nancy Muniz dos Santos, conselheira do Conselho Estadual de Educação do Estado do Paraná. Bom dia a todos. Bom É dia. uma alegria que o Conselho Estadual de Educação do Paraná se faz representado aqui, a convite da Cineiro. A gente veio para participar, é a primeira vez que participamos desse seminário, mas dizer para vocês que o Conselho Estadual de Educação tem como tarefa complementar as normas nacionais, as políticas públicas que se instalam em qualquer um dos setores. E nós temos um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e desde 2015 o nosso Conselho Estadual já regulou e hoje é obrigatório que esse assunto seja abordado em todas as escolas, assim como é obrigatório nacionalmente, né, professora Sônia? Então é com muita alegria que participamos desse evento. A gente talvez não tenha tanto a contribuir quanto vocês, já tem uma larga experiência dos seminários anteriores, mas estamos aqui para contribuir no que for possível e para participar a partir de agora, todas as vezes que vocês nos convidarem. Que tenhamos sucesso nesse seminário e que a gente possa, de alguma forma, se necessário, contribuir com a regulação daquilo que vocês tenham decidido e apresentado como uma demanda da sociedade. Muito obrigada. Agora a doutora Maria Cristina dos Santos, vice-presidente do Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana. Bom dia a todos. Bom dia. Eu cumprimento a todos na pessoa do nosso diretor aqui do setor de educação, cumprimento toda a mesa. Para nós é uma honra muito grande. Vocês não podem avaliar a emoção que eu estou sentindo por nós estarmos nessa quinta edição. Eu até trouxe umas observações, mas eu quero ser mais objetiva. Porque eu queria trazer para vocês, tanto os que estão aqui presentes, que é uma grande honra tê-los aqui, como os que estão à distância. Estamos com pessoas de todas as regiões do Brasil. Esse evento é um evento nacional no sentido da palavra. Inclusive, foi até para o Japão, né? Fora Portugal e Colômbia, Bolívia. Então, nós estamos com muitas pessoas sensibilizadas com esse tema. Só fazendo uma breve retrospectiva que eu não posso deixar de falar, porque tem muitas pessoas que não conhecem o Instituto. Em 2004, havia professores do curso de Sistema de Informações da Unibrasil que já se preocupavam com o uso ético das tecnologias. Sim, vamos produzir softwares, vamos produzir, eu não entendo nada de tecnologia no sentido específico da palavra, na sua área jurídica, mas qual é a finalidade? Quais os efeitos que esse seu produto vai trazer para a criança, para a adolescente, para a sociedade? Começou ali. Quando foi em 2009, na época eu era integrante da Comissão da Criança e Adolescente da Ordem dos Advogados, foi promovido um evento que se chamava Fórum de Pedofilia Online e Abuso Sexual de Criança. Então o foco era esse. Foi em 2009. Então nós tivemos psiquiatras, tivemos juristas, tivemos professores, enfim, várias pessoas de várias áreas do conhecimento inquietando as pessoas sobre essa temática. Eu tenho que citar nome, porque eu não posso deixar de mencionar. Cineva estava lá como na plateia. E aquilo inquietou tanto a doutora Cineva, hoje doutora Cineva, que na época ela foi buscar o doutorado e pesquisar e se aprofundar no tema,
e fez o doutorado e se envolveu nessa trajetória toda até hoje. O primeiro evento que houve foi em 2012, na Universidade Federal, né, a doutora Sônia presente, foi criado um comitê de tecnologia e dignidade humana, que envolveu quem? Sociedade civil, poder público, escolas, Universidade Federal, sempre presente. Né? Justiça, Secretaria de Justiça, foi formado um comitê por uma Secretaria de Estado, na época a Secretaria de Justiça do Estado do Paraná. Depois nós tivemos um evento andando muito rápido, porque muita coisa aconteceu. Como diz o Roberto Carlos, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer, eu não tenho como ocupar tanto tempo e a atenção de vocês. Mas aí o que aconteceu? Tivemos o segundo evento em 2015, na época eu estava na presidência da comissão da OAB, da Comissão da Criança e Adolescente da OAB, nós organizamos um evento lá, o segundo seminário, sempre com a participação da Federal e outras instituições, e nesse evento de 2015 foi lançada a música Desconecta, que é uma música tema, que será interpretada na programação, até estou vendo o intérprete já com seu instrumento ali presente, ela já é voltada à sensibilização. Vamos nos reconectar, olho no olho, mãe, filho, família. Não tela, família, relacionamento interpessoal. Depois disso, nós tivemos outro evento em 2017, já daí uma universidade privada, que foi na Unibrasil, e nesse trajeto 1000 coisas acontecendo. Círculos de... O 17 foi na Federal, no setor de educação. Perdão, o 17 foi de 2017 foi, obrigada, doutor Cinema, no curso, no setor de tecnologia da Universidade Federal, na Federal. Depois, em 2019, é que foi na Unibrasil, e nós fizemos um evento em parceria com Esse Mundo Digital, que foi um evento internacional com Esse Mundo Digital. E nesse período, reflexões, palestras, círculos de diálogos, nós indo a escolas, indo a empresas, indo a N espaços de igrejas, para falar e sensibilizar. Então, vejam, nós começamos na sensibilização, chamando a atenção, inquietando as pessoas em relação à temática. Depois viemos para uma discussão com profissionais. Peraí, o que cada profissional na sua área pode fazer para contribuir? Né? A área jurídica, a área de saúde mental, a área de educação e por aí vai, né? Todas as áreas. Mesmo, tá, e daí o que nós fazemos? Nós temos toda essa problemática, mas o que fazer para substituir a tela? Aí nós tivemos também um evento em que nós tivemos pessoas da área de educação falando que atividades os pais podem desenvolver com seus filhos sem o uso de tela. Como é proveitoso, coisas básicas que não exigem dinheiro, que não exigem gasto, né? Desde plantar uma suculenta, fazer um bolo juntos, andar de bicicleta, enfim, caminhar, ir ao parque, enfim. E nesse inteirinho, nós tivemos também a participação impressionante, nós não podemos deixar de mencionar também, da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Nós tivemos, vou citar nomes, porque merecem destaque, o deputado Artagão Júnior, a quem o Instituto foi procurar, se sensibilizou, foi criado um projeto de lei, foi aprovado, e nós temos no calendário do Estado do Paraná um dia de reflexão sobre tecnologia, que é o dia 15 de maio, que também é o Dia da Família. Posteriormente, nós tivemos também, com o apoio do deputado Cobra Repórter, já em 2020, também junto em parceria, a sociedade civil procurando o Poder Legislativo e sendo ouvido pelo Poder Legislativo, a sociedade sendo ouvida, foi criada a Semana Detox Digital, que é uma semana de reflexão sobre o tema. E por que esse evento está acontecendo hoje? Porque amanhã é o Dia Mundial da Saúde Mental. Então, a semana de reflexão sobre tecnologia é exatamente em outubro, quando se tem como uma data o Dia da Saúde Mental. E por isso nós estamos aqui, trazendo profissionais renomados, pessoas que estão dispondo o seu tempo, viajando, deixando sua família, né? E muitos com a família online, lá conciliando as coisas para poder refletir sobre o tema. Então nós viemos desde uma reflexão e agora vamos trazer, inclusive, resultados de trabalhos acadêmicos que estão sendo produzidos. Então o que a gente percebe? O Estatuto diz que criança e adolescente é prioridade absoluta. Eu estou cansada de ouvir discurso falando que criança e adolescente é prioridade absoluta.
Eu estou cansada. Na lei diz que a prioridade está na formulação prioritária de políticas voltadas à criança e adolescente. Mas, como diz um procurador nosso aqui, doutor Olímpio de Sá Sotomayor, a criança tem que estar no orçamento público. Sem orçamento público não há o que fazer. E o que o Estatuto diz? O Estatuto diz que as políticas de atenção à criança e adolescente, elas devem ser desenvolvidas de forma articulada. Poder público em todas as esferas e sociedade civil. E o que nós estamos fazendo? O que o Instituto Tecnologia e Dignidade Humana está fazendo? Como sociedade civil, se articulando com o poder público, com o poder judiciário, nós não entramos em detalhes porque é muita coisa para falar, poder judiciário, poder legislativo, né, poder executivo, com as universidades, com outras organizações da sociedade civil, para quê? Para reivindicar ações voltadas à proteção da criança e do adolescente efetiva, não para constar no papel, efetiva, especialmente no espaço virtual. Porque é dever da família, da sociedade e do Estado garantir a efetivação dos direitos fundamentais, blá, 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 todos aqueles arrolados na Constituição e no ECA, né? Inclusive no cyberespaço. Então é por isso que nós estamos aqui. Desculpem o tempo, eu agradeço a oportunidade, mas eu não podia perder a oportunidade de falar para pessoas que estão no Amazonas, no Pará, que estão na Paraíba, que estão na Bahia, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Brasília, Japão, etc. Portugal. Muito obrigada a todos pela atenção e que nós tenhamos um excelente evento. Muito obrigada. A palavra agora a doutora Sônia Maria Assinive. Ela que é professora, doutora do setor de educação da Universidade Federal do Paraná. Bom dia a todos. É com grande prazer que estamos aqui. Venho acompanhando, o nosso setor de educação vem acompanhando todo esse trabalho, vou falar 2010, né? Desde 2010. Tá? Eu, particularmente, venho coordenando, né, esse projeto Tecnologia e Dignidade Humana a partir de um outro projeto que a universidade assumiu, que é o FPR Unindo Talentos. Nesse projeto maior, que é da CAPES, foi da CAPES, né? E esse projeto, desse projeto surgiu esse projeto Tecnologia e Dignidade Humana. Inclusive já ganhamos prêmio da ONU, né? E ganhamos prêmio também nacional, né? Das mãos do ministro Mercadante, na época, né? 2013. Então, nós estamos, assim, caminhando. Claro que a gente não está, assim, nos passos que a gente gostaria e atingir muito mais pessoas, né? Muito mais público, um público bem maior. Mas, graças a Deus, a gente está caminhando. Esse é o 5º seminário que a gente está promovendo, né? Estamos promovendo. Sempre a Universidade Federal, junto, né, agora com a professora coordenadora da saúde, né? Então a gente está realmente, e estamos, né, sempre à disposição, porque o projeto nasceu na casa, nasceu aqui, nasceu conosco, com os nossos alunos, com nossos, né, pós-graduandos, geralmente os pós-graduandos, com a professora Maria do Carmo, que ela também, né, da informação, então da gestão da informação. Então nós estamos sempre juntos nessa caminhada, tá? E esperamos caminhar muito, muito mais tempo. É um prazer tê-los conosco e esperamos que até amanhã todo o evento, né, se realize feito o programa, né, de acordo com o programa que foi estabelecido. Muito obrigado e sejam bem-vindos à nossa casa. Obrigada. Vamos agora ao professor Dr. Marcos Alexandre dos Santos Ferraz, diretor do setor de educação da Universidade Federal do Paraná. Bom dia a todos, todas e todos. Eu gostaria de cumprimentar na pessoa da Cristina, todos os meus colegas aqui nessa abertura e trazer, em primeiro lugar, o abraço afetuoso do nosso reitor, professor Ricardo Marcelo, da nossa vice-reitora, professora Graciela Mozon de Muniz,
e da nossa vice-diretora, a professora Fernanda Veloso, que tenho certeza que, se não fosse outros compromissos, adoraria estar presente aqui conosco hoje. Mas eu sou, nessa medida, eu sou mensageiro dos três, trazendo o abraço de cada um aqui. Eu fico muito feliz, como diretor do setor de educação, de poder receber esse evento aqui na Universidade Federal do Paraná. E tenho certeza que todos os demais diretores do setor estariam igualmente orgulhosos, porque a UFPR é e precisa ser sempre a casa da população paranaense e da população brasileira, né? Já que estamos num encontro nacional, com transmissão internacional. Essa é uma casa do povo brasileiro, né? Não só do povo paranaense. Então ficamos muito orgulhosos em receber cada uma aqui. Ainda mais para um tema como esse, tão necessário nos dias de hoje, né? Na área educacional, nós fomos, de certa maneira, como em várias outras áreas, obrigados a uma adoção extremamente rápida de diversas tecnologias durante a pandemia, né? Ou a gente começava a usar um número muito grande de tecnologia, ou a gente parava de atuar e parava de formar cada cidadão brasileiro e brasileira. Mas essa adoção muito rápida muitas vezes traz problemas, porque não é possível, no tempo que a pandemia nos exigiu, fazer um debate adequado para o uso dessa tecnologia. Eu acho que tecnologia é sempre bem-vindo, o mundo avança, a gente aprende coisas novas, a gente abre oportunidades novas, mas quando adotada sem o devido cuidado e sem o devido diálogo democrático, pode criar um conjunto de problemas, né? Para ficar na minha área, que é a área de educação, a gente vê a dificuldade com que temos que debater no interior do campo educacional, tanto a desigualdade digital, que vem junto com esses mecanismos, quanto a perda da autonomia do professor em sala de aula e da gestão democrática na escola, quando fazemos uso de plataformas de uma forma não pensada e não negociada com todos os atores envolvidos. Então, um tema como esse é de fundamental importância e a Universidade Federal do Paraná está lisonjeada de receber e dizendo que estaremos sempre com as portas abertas para receber os diversos outros eventos que vocês venham a organizar. Sejam bem-vindos, se sintam acolhidos e que tenham 2 dias muito bons de trabalho nesse seminário. E passamos na sequência agora a palestra magna intitulada Integridade na Era Digital, que será feita pela doutora Luciana Asper Valdez. Bom dia. Que honra. Eu acredito que, assim como a Cineiva estava anos atrás num auditório como esse, né, e ela se mobilizou pelo propósito, pela causa dela a partir de um evento assim, a minha história também conta com isso. Eu acredito que cada um de nós, né? Todos nós temos muitas dores, mas às vezes a gente conhece muito bem as nossas dores, racionalmente, nós sentimos essas dores profundamente, às vezes a cada ano a gente sente elas apertando um pouco mais, mas para a gente sair do conhecer e do sentir para o agir, é um processo, não é? É um processo muitas vezes muito mais demorado do que nós gostaríamos. E aí eu penso que quando a gente se reúne assim, com pessoas com o mesmo propósito, acaba que o agir começa a acontecer. Foi assim comigo, né? E eu queria falar que nós estamos aqui entre brasileiros. E se tem algo que me traz uma convocação, uma instigação à mudança, é o potencial do Brasil. Então, quando a gente vai olhando para as nossas riquezas, eu não sei se está agora, para as nossas riquezas, né? A nossa terra fértil, que tentam imitar em laboratório, o nosso clima, que tenta imitar em estufa, a nossa Amazônia, que todo mundo curioso e desejoso de ser dono e proprietário dela, né? Quando a gente olha para os nossos... acho que não está... Hã? É porque tem que... A apresentação tem que ir junto?
Agora caiu. Eu acho que é a distância, tá? Eu vou ficar mais pra cá. Então, esse potencial todo é algo que me chama a atenção. Em termos das riquezas do Brasil, para mim tudo isso é um prenúncio de quem nós somos. Prenúncio dos brasileiros. Esse passador não está colaborando muito. Eu tenho um também, se Passou agora. Se precisar. Passando, tá passando, mas é que ele não tá tão ágil quanto a sala, né? E aí eu acho que um dia eu vou gravar essa apresentação para ela ir conduzindo ao mesmo tempo. Mas a gente vai chegar no ponto de que são muitas riquezas. E para mim essas riquezas estão falando a nosso respeito, né? Até porque nós somos a obra-prima da natureza. Mas tem algo muito revelador quando nós olhamos para nossas cataratas, para as nossas florestas, para nossas muitas águas, que a natureza é toda generosa. O que ela faz é ser generosa. Ela não sabe ser outra coisa a não ser generosa. E aí nós, seres humanos, muitas vezes a gente aprendeu exatamente o oposto, a buscar os nossos próprios interesses, sem jorrar esses dons, talentos, virtudes, tudo isso que a gente carrega para o outro. E eu creio que está aí a chave quando a gente vai se perdendo. Nós não sabemos mais qual é a nossa identidade, quem nós somos. Então, o fato de estar com vocês aqui e ver cada um atento, presente, é sentido de que vocês já estão respeitando a sua integridade. Se a gente for reparar, eu vou trazer aqui a imagem, pode ir passando. Quem conhece a semente de mostarda? Quem come mostarda, às vezes, com aqueles grãozinhos, né? Então, uma semente daquela, pode ir passando que a gente chega. Uma semente de mostarda que está ali naquele dedinho, quando ela está inteira, ela se transforma nessa árvore. Quando ela está pela metade, não. Quando ela está quebrada, quando ela está rompida, não. E eu acho que é isso que a gente precisa prestar atenção. Se aquilo tudo que eu falei sobre o Brasil, que nós estamos assim, precisamos contemplar mais, né, a beleza e a riqueza do nosso país, né, da gente pensar que correndo lá embaixo da Amazônia tem rios, assim, é tanta riqueza. Se a gente pensar que tudo isso é só um prenúncio do que nós somos, e se aquilo dali está inteiro, se uma semente se transforma nessa árvore, imagina nós inteiros. Imagina quando nós estivermos inteiros, que tipo de árvores nós vamos produzir. Porque nós somos a obra-prima, nós não somos só uma sementinha. Eu descobri recentemente, eu não sabia, para vocês deve ser muito comum, que a gente produz 90% de toda a ametista do mundo. 420 toneladas por mês de ametista. E isso me chocou. Eu falei, uau, mais uma coisa para chamar a nossa atenção. E aí a grande diferença entre a integridade e a corrupção é exatamente essa. Nos guardarmos inteiros. A corrupção é exatamente o oposto disso. O corrompido, o coração rompido, a essência rompida. Só que a gente às vezes não percebe o que está nos rompendo. É tão difícil a gente se proteger, a gente guardar quem nós somos, até porque muitas vezes não sabemos nem mais quem nós somos. Para a gente guardar alguma coisa inteira, a gente tem que conhecer o que é, né? Então, essa é a nossa temática dessa manhã, que eu acho que vem, assim, apenas para introduzir o que vocês vão viver aqui nesses painéis todos, né? Mas para que serve o digital? Para que serve a tecnologia? Precisa ser canalizado por nós com essa inteireza
para nos guardar inteiros, para que a gente se transforme em todo esse potencial aí que nós somos. Eu sempre falo, né, para os meus alunos nas escolas, porque eu fui encontrar a esperança que eu achava que eu ia achar na justiça, na educação. Por isso que eu honro tanto os educadores, porque vocês escolheram a melhor parte. Vocês escolheram a melhor parte. Quando as coisas chegam para mim, para a doutora Karina, já está perdido, os direitos já foram violados, né? A gente está falando aqui, o que é preservar direitos? É porque está no papel? Não. Não adianta ele estar no papel, nós temos que usufruir de direitos. E onde vamos concretizar esses direitos? Quando a gente ensina as pessoas a entender o porquê desses direitos e o porquê dos deveres que geram direitos. Porque a única coisa que gera direitos são os deveres. Eles não pulam do papel e ganham vida. Mas quem faz isso? Os educadores. Todos nós somos educadores e aprendizes o tempo todo, não é? Mas vocês escolheram fazer isso como propósito de vida. A gente tem que cuidar dos processos, né, doutora Karina? A gente tem que cuidar de todos os processos e ir além para o lugar onde as coisas vão ser resolvidas mesmo, de fato, que é na educação. Por isso que eu posso falar que depois de 30 anos de Ministério Público, eu tenho a mesma paixão e a mesma alegria que eu tinha então. Mas porque eu me reinventei por completo. Não fiquei na caixa que eu estava. E talvez seja um convite hoje para vocês também. Dentro da educação, dentro dos seus papéis, dentro do seu propósito, o que precisa ser reinventado para que vocês alcancem esse alvo, não é? E aí eu falo que os lapidadores, né, das ametistas, eles estão lapidando apenas uma pedra preciosa. A educação está lapidando a obra-prima, que são esses seres humanos, não é? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um de 9 anos que ele gosta dos joguinhos digitais. E aí esse desafio que nós temos, né? Como que apenas meus argumentos, os estudos, trocas de experiência, a disciplina e a limitação do tempo de uso de tela muitas vezes não parece ser suficiente. Porque você pode argumentar tudo, mas ele tem que sentir aquilo. Porque por mais que ele obedeça, ele pode ir para casa do coleguinha e ao invés de ficar jogando jogos de tabuleiro ou brincando e tal, ele pode aproveitar o tempo para ir para a tela. Ou ele pode ser aquele que vai falar, não, nós vamos brincar. E é isso que eu quero para os meus filhos. Que eles queiram, que eles desejem se relacionar. Então eu creio que a gente precisa se perguntar como é que nós estamos usando a nossa criatividade para fomentar isso nas relações, para fomentar isso na família. Porque é a respeito de eu sentir e eu querer. A gente estava falando hoje de manhã, né, Karina, como que a disciplina faz tudo mais fácil. A disciplina ajuda tudo. Muitas vezes você vai pela disciplina, pela obediência e depois você descobre o prazer. Geralmente é assim. Mas eu quero que a gente pense nisso. Sabe, um resgate de como que os pais podem olhar para os filhos olhando para os pais, os amigos entre si e falar como é que nós podemos nos reconectar, como é que nós podemos servir uns aos outros com os nossos dons, talentos e habilidades. O acesso ao conhecimento vai ser algo cada vez mais fácil, não é? Muito fácil. A questão é quem está alimentando a inteligência artificial e com que interesse, que perguntas que eu quero fazer para ela. Porque eu posso fazer para ela, eu posso simplesmente alimentar ela com todos os dados químicos e biológicos dos seres humanos e de drogas e falar, produza para mim aqui uma droga que vai ser a mais viciante, no mais longo prazo e que eu vou ter esse cliente na minha mão por 20, 30 anos, ele não vai morrer, mas ele vai ficar completamente viciado. Qual o melhor custo-benefício? Eu posso ou não posso perguntar isso para ela? Para que nós estamos usando a tecnologia? Para construir ou para destruir? Eu posso perguntar para ela, eu posso alimentar ela com todas as informações que levaram à impunidade dos grandes corruptos? Olha, essas são todas as decisões, essas são todas as leis que eles usaram. O caso do meu cliente é esse daqui.
ele desviou 10 bilhões dessa obra aqui, mais ele isso. E além do que, os meus honorários, caso eu garanta a impunidade dele, vão ser 10 milhões de reais. Eu preciso de uma resposta inteligente. Você pode me responder? Será que ela vai responder? Muito em breve, eu creio que sim. Mas eu também posso perguntar para ela, como matemático, como engenheiro, analisa essa favela toda aqui, que desaba a cada chuva. Eu quero uma solução para fazer uma fundação aqui, econômica, viável, que nunca mais vai desabar. E eu quero perguntar para cada um de nós, em 2050, a gente vai estar aqui falando de Rui Barbosa ainda? Ou vamos estar vivendo as virtudes? Será que é possível a gente mudar essa história e fazer a virtude? Porque a gente sabe que nós só temos hoje. O presente é totalmente associado à integridade. O que nós temos é o dia de hoje. O que eu estou construindo hoje com aquilo que eu tenho e onde eu estou. Porque eu não sei se eu tenho amanhã. Mas o hoje eu tenho. Por isso que eu falo muito que nós temos que ter uma urgência para zelar pela integridade do ser humano. Urgência não é pressa. Urgência é não postergar para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. Por isso que todos os dias eu acordo e me pergunto se eu estou fazendo alguma coisa que pode mudar a realidade daquele meu patrão ou da minha patroinha que me vende todo dia uma fruta, um paninho, uma balinha no primeiro sinal. O que eu estou fazendo hoje, do acordar ao deitar, pode mudar a realidade dessa pessoa? Ou pelo menos dos filhos dela? Porque esse é o nosso dever. Especialmente aqui, eu acho que estamos muitos entre servidores públicos, né? E nós nos dispomos a servirmos o povo, e ele que paga o nosso salário. Então, para mim, isso tem um peso muito maior. Além de ser brasileira, que tive oportunidade de me educar, de aprender de servir essas pessoas à mudança, né? E aí, a gente acabou de fazer 35 anos de Constituição. E eu quero explicar para vocês, dentro do nosso papel, o que nós fomos buscar para guardarmos uma fidelidade ao que o cidadão, através do Constituinte, nos chamou a fazer. Porque quando o cidadão colocou esse anúncio na Constituição, para mim ele estava sendo como um headhunter. Olha, eu estou buscando por pessoas que estejam dispostas a promover todas as medidas necessárias para garantir a defesa da ordem jurídica, esse lugar de segurança, o regime democrático e os interesses sociais individuais disponíveis. Se eu, em pouco tempo, descobri que o sistema de justiça não estava me dando a resposta que eu esperava, era legítimo que eu esperasse isso do sistema de justiça associado à lei, não é? Mas se eu comecei a ver que o sistema de justiça ele era seletivo, ele entregava justiça para alguns, mas para outros, em razão do nome, em razão do poder, em razão da influência, ou em razão simplesmente do dinheiro, ele entregaria nada mais que a impunidade. Eu não podia simplesmente falar, eu fiz a minha parte. Não, porque a minha parte fala ali todas as medidas necessárias. Então, enquanto eu estiver como servidora pública, eu vou precisar ser criativa e buscar caminhos. Essa realidade não é aceitável para mim diante de um Brasil com as suas potencialidades. E todos os dias eu vou me conformar com essa realidade. E é esse inconformismo que nos impulsiona a sermos criativos, perseverantes, a nos reinventarmos e buscarmos um caminho. Porque se aquela semente tem dentro dela, aquela árvore, dentro de nós, tem muita coisa que a gente precisa descobrir todos os dias. E nós vamos encontrar. Então, eu desejo pelos potenciais de oportunidades no Brasil. Eu desejo que aquelas riquezas todas se transformem em instrumento para cada um dos brasileiros encontrar, lapidar e desabrochar os seus dons e os seus talentos. Se eu tenho uma Cora Coralina vendendo balinha, se eu tenho um Mozart vendendo fruta, eu não vou aceitar isso enquanto eles não tiverem a oportunidade de se desenvolver. Então, dentro disso, eu fui reestudar tudo que eu podia a respeito de combate à corrupção. Nós temos 60 tratados internacionais que tratam desse tema. E depois de alguns anos estudando isso, em 2016 eu tive um encontro com
uma rede lá da Unesco, que eu falei, nenhum desses ODS aqui pode jamais ser alcançado se a gente não formar pessoas inteiras, pessoas íntegras, pessoas intransigentes à corrupção, no sentido de corrompido, tá? Essência rompida. E de fato ali a gente começou um trabalho, em 2018 começamos um trabalho internacional para a construção de 3 guias de política pública que tratam desse tema. Do fortalecimento do Estado de Direito por meio da educação. E assim a gente tem perseverado nesse sentido de que nós somos uma rede, uma coletividade. Cada um onde estiver, com quem estiver, está lutando para a construção, para a edificação dessa cultura da integridade. E aí, para simplificar, eu vou pegar apenas um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que para mim resume todos os outros que eu já estudei e que traz a resposta que a gente tanto quer. Ela fala que todos nascemos livres e iguais em dignidade e direitos. Lindo isso, né? Como nós acreditamos nisso, né? O papel é muito bonito. Vocês entendem assim? Todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos? Nascem. Usufruem? Não. Não. Mas a própria declaração traz a resposta. Ela fala que justamente porque nós somos dotados de razão e consciência, razão, entendimento, consciência, sentir, afetividade, nós podemos aprender a nos relacionar uns com os outros a partir do princípio da fraternidade. O que é fraternidade? É sermos como uma família, vivermos como irmãos, é servirmos ao outro os mesmos interesses que a gente busca para nós mesmos, ou, se possível, mais ainda para ele. Então está tudo aqui. Nós temos que questionar o que eu estou fazendo hoje, está buscando esse alvo de levar as pessoas à razão e à consciência de que elas podem viver em fraternidade, né? Então, o fator humano é a resposta. As instituições, elas vão entregar aquilo que os seres humanos que estão dentro delas querem entregar. É o ser humano que vai reger as coisas. Quem que está ali e para que eu estou ali, né? E aí, uma coisa que é interessante, como que a gente pode viver em espírito de fraternidade? A primeira coisa que surge é que nós temos a ordem jurídica, o Estado democrático, os direitos e deveres fundamentais, contratos, compromissos. Nós temos um arcabouço que deveria nos orientar e nos ajudar a quê? A livrarmos nós mesmos das nossas maldades, dos nossos erros e más escolhas. Esse é o primeiro foco, não é? Quando a gente fala para o menino, não coloque o dedo na tomada, não pule na piscina. Nós estamos buscando proteger ele da própria inocência, ou maldade, ou curiosidade. Ou por que será que o ser humano olha para todas essas regras e normas como se fosse uma corrida de obstáculos? Não é uma loucura? Não basta eu dizer, não desvie, não roube do povo, você está aqui para servir. Mas eu não quero só roubar e desviar. Eu quero ainda ser aplaudido por isso, eu quero uma autorização para isso. Eu quero que a justiça fale que eu deveria ter feito isso. E eu estou o tempo todo querendo usar a minha criatividade, a minha inteligência, não para cumprir aquilo, mas para passar por cima daquilo. Então a gente fala que a norma, a lei, ela é apenas um patamar mínimo para relações humanas. É um patamar mínimo de uma convivência harmônica, não é? Para a gente livrar os outros da nossa sabotagem, do nosso egoísmo, do nosso desprezo, das nossas feridas, das nossas grosserias, das nossas decepções, da nossa desonestidade, da nossa ingratidão, da nossa prepotência, da nossa exploração, da nossa indiferença, da nossa usurpação, das nossas ofensas, da arrogância. A gente está criando pactos sociais para que a gente não venha a se ferir e nem ferir o outro. Pergunto para vocês, essas normas, elas estão funcionando para a gente viver em harmonia? Há aqueles que olham para ela, como eu e a Karina, a gente gosta muito de dizer, ali está um lugar de segurança, ali é o mínimo. Ali é o mínimo. Para mim é disciplina, para mim é proteção. Mas tem outros que não. Quanto mais eu puder burlar o que está ali,
ou criar uma inteligência artificial que vai me ajudar a burlar melhor ainda aquilo melhor. Então, o que a gente está propondo quando a gente fala de integridade é levar o ser humano a um outro patamar. Um outro patamar. O patamar da proteção, eu coloquei esse colo aí da mãe porque não tem lugar maior de proteção do que esse colo. Mas nós precisamos ser intencionais em formar pessoas inteiras, com valores, princípios, virtudes, força de caráter, que firmem uma identidade, um comportamento leal e uma integridade. De modo que eu possa me guardar inteiro. Me guardar inteiro como? Com as virtudes e os dons, os talentos, as forças de caráter que eu carrego. Porque eu vou querer fazer mais escolhas. Eu vou correr o risco de me corromper, de romper o meu corpo, de romper o meu coração. E as pressões que virão no dia a dia, para todos nós, são muitas. Eu sempre falo que eu acordo hoje falando, só por hoje eu quero ser íntegra. Só por hoje eu quero guardar a minha integridade. Não feri-la pela minha própria ignorância e não feri-la pela pressão do outro. Então nós precisamos levar as pessoas a esse novo patamar de integridade, que somente é possível quando a gente começa a olhar um para os outros como irmãos, como fraternidade. Como que eu vou ser empático, confiável, franco, respeitoso, fazer as coisas de forma excelente? Minha mãe falou outro dia, eu só queria que as pessoas fizessem o mínimo que se espera dela. O problema é que quando a gente estabelece o mínimo, parece que a gente olha para o outro e fala assim, o quanto que ele faz? Se eu não faço o que ele faz, se eu não estou desviando os bilhões, o que tem eu pagar o INSS empregado no mínimo, o que tem eu no programa pirata aqui, o que tem, né? A gente arruma um monte de desculpa, mas a gente vai se tornando medíocre. E que tal a gente elevar o nosso patamar e todos os dias buscar ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem? Nesses preceitos aí, buscando esse olhar para o outro. Eu falo que o empresário, né, que tem um contrato para prestar alimento para presídio. O que ele ganha com esse contrato, ele tem ali as cláusulas do contrato que ele deve cumprir, e o que ele ganha com esse contrato são milhões. Que ele toma café da manhã no hotel 5 estrelas, ele almoça no restaurante de São Paulo, ele janta em Nova York, não é? Mas ele serve uma comida podre, com bicho e estragada para os presidiários. Se a gente, para crianças na merenda, se a gente pensasse que nós podemos formar pessoas íntegras, com fraternidade, será que ele não colocaria, além do contrato, um chocolate a mais, uma coisa a mais, pensando que é o irmão dele que vai comer essa comida? Isso é privar ele de quê? De uma Maserati ao invés de uma Ferrari? É isso que a gente tem que se perguntar, né? Para onde está caminhando esse ser humano que só pensa em ter? A gente anda para uma direção achando que nós vamos nos realizar com o ter. Ter dinheiro, ter títulos, ter nome, ter currículo, ter. Mas com um pouquinho de maturidade, a gente descobre 5 minutos de reflexão. Se esse fosse meu último dia, o que eu levaria daqui? O que importa no nosso último dia? Qual é a direção que nós estamos andando hoje? Porque a verdade é que a gente não sabe quando vai ser o nosso último dia. E o que eu estou construindo? O que eu estou construindo? O que eu estou buscando no Instagram? O que eu estou buscando no YouTube? O que eu estou buscando quando eu coloco o ter, o dinheiro, sempre acima do ser e das relações? No final da vida, a frustração virá. Porque a única coisa que conta é com quem eu me relacionei e de que forma eu me relacionei, né? Então, eu vou passar rapidamente por uma iniciativa que foi esse sair da caixa que a gente teve que buscar. Então,
como que eu lido com o diagnóstico de que o sistema de justiça, os operadores do direito, na verdade, todos os lados que eu olhava, não estão vivendo a integridade. E aí nós fomos para dentro das escolas, fomos conversar com diretores, e eu trago aqui assim, um pouquinho das imagens desde 2014, 2013, e a gente começou a fazer um trabalho com o Congresso Nacional primeiro. Vamos mudar as leis, vamos melhorar as leis para que isso ocorra, pensando que aquele arcabouço ali poderia ser obedecido. Mas se a gente não formar pessoas, pode estar escrito o que for. Talvez o nosso ECA, talvez a nossa própria Código do Consumidor sejam textos mais lindos que a gente já viu. Mas não importa isso. Importa informar pessoas. Então a gente começou a fazer um trabalho com diretores e coordenadores pedagógicos, fazemos grandes reuniões com eles e fazemos essas provocações. E aí as provocações viravam ações sociais de conscientização, viraram um mascote como a Dona Ernestina, viraram rodas de conversa, professores que iam ao nosso encontro, chegavam na escola e replicavam entre os seus professores, viraram arte, viraram bottoms, ali são bottoms feitos de EVA e desenho das crianças, viraram auditorias cívicas, deixa eu olhar para o meu problema e deixa eu descobrir que eu sou a solução, poemas, redações, jingles, músicas, ações sociais, desenhos, personagens, tudo colocando esse tema da integridade e da corrupção em choque, para a gente poder se conscientizar de que precisamos mudar. Fizemos, vieram os pegue-pagues de material escolar, né, aquela vendinha sem ninguém estar vigiando, os códigos de conduta focados nesse patamar de integridade aqui e não nesse daqui, um patamar de fraternidade, a própria questão, né, do uso da neurolinguística, a ambientação, os lugares, onde eu estiver, trazer essas mensagens sobre as virtudes, a parte de voluntariado, alfabetização de adultos, arte com valores, a culinária sustentável, né, alimentos com casca de alimentos, fazer artesanato com valores. E aí a gente fez um concurso nas universidades para conseguir um slogan para o namoral. E veio esse slogan, esperto mesmo ser honesto. Por quê? Porque esperto está ligado à sabedoria. E a sabedoria de guardar-se inteiro dentro de todas as virtudes. A honestidade está apenas aí englobando, resumindo isso, né? Então, fizemos também uma fast rádio para ter um slogan, uma musiquinha em outra universidade, curta-metragens. E até aqui, de tudo isso, nasceu o Namoral, que é uma metodologia gamificada, que hoje está dentro das escolas do Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em Pernambuco já. E provavelmente chegando aqui no Paraná, eu espero. E a gente é fundado em 3 pilares. É uma metodologia gamificada, toda pontuada para atrair os alunos, baseada nesses 3 pilares. O que é o embaixador da integridade? Eu comigo. Os pilares do autoconhecimento. Eu preciso partir daquilo que é o ideal. Autoconhecimento em valores, virtudes e força de caráter. O que é que eu quero? Que legado eu quero deixar? Qual será a história que eu vou contar? Aí a gente trabalha a questão das liberdades. O que é liberdade? Fazer tudo que eu quero? Não. Fazer tudo aquilo que vai me levar a construir esse eixo da integridade, esse eixo do ideal. Então, muitas vezes, está muito mais relacionado com as renúncias do que fazer tudo aquilo que eu quero. Então, a gente trabalha a liberdade nessa questão da coerência, uma caminhada coerente com essa história que eu quero escrever. E aí a parte da criatividade. Para eu me guardar inteiro, para eu poder vencer os obstáculos que virão, eu precisaria ser criativo e ter respostas para os dilemas que vão me apresentar. Uma vez feito isso, eu trabalho o segundo pilar, que é dos influenciadores da integridade. Como eu me relaciono com o outro? A integridade não é vista eu comigo dentro de casa. É nas minhas relações. É quando eu vou comprar aquela bolsa ali de crochê e eu estou preocupada em remunerar adequadamente aquela pessoa que está me vendendo a bolsa. Se ela estiver pedindo um preço abaixo do que eu acho justo, eu oferecer a mais. Mas jamais tentar questionar o preço que ela está vendendo. Se eu não gostei do preço, eu falo muito obrigada, parabéns, que trabalho lindo, né? Mas eu não vou tentar diminuir o trabalho dele. E o terceiro pilar é a integridade altruísta. É eu fazer para além das pessoas que eu não conheço, com quem eu não me relaciono. Eu não sei quem vai se beneficiar. Então, a gente construiu encontros, rodas de conversas, todas muito dinâmicas, com todos os materiais.
para poder ter essas vivências todas. E missões que seguem, porque eu preciso compreender, mas depois eu preciso sentir e eu preciso fazer. A compreensão não vem de fora, o professor aqui, ou o facilitador, se não for o professor que está entrando como voluntário na escola, ele não tem respostas. Ele apenas prepara o ambiente, viabiliza as rodas para que eles mesmos cheguem às suas respostas. Não é mesmo? Porque se eu quiser continuar colando na prova, não adianta eu falar para ele que não. Ele tem que entender o que ele está perdendo quando ele cola na prova, quando ele compra um celular sem saber de onde veio, né? Quando ele usa droga e por aí vai. Ele tem que fazer essas escolhas conscientes. Então, isso é uma metodologia desenhada assim, tanto para extracurricular como para dentro do currículo. Aqui é só umas imagens para a gente passar rápido, meu tempo já está acabando. Aqui são umas imagens das rodas, tá? Dos meninos fazendo as rodas. Depois, uma das primeiras missões é criação do herói. Por que a criação do herói? Para eu tornar afetivo e real, com pessoas reais, essas questões dos valores, das virtudes, das forças de caráter. Eu preciso trazer pessoas do meu convívio que são esse exemplo, essa inspiração para mim. Então, eles criam os heróis da escola. Coisas maravilhosas que têm acontecido nisso. Muita restauração. Admiração com a cozinheira, com o porteiro, com o professor, com o colega, às vezes com o pai, que inspira a criação desses heróis. Depois, eles fazem uma auditoria na escola, diagnosticado o que é, fazem uma auditoria na escola para ver qual é a percepção da integridade dentro da escola. Um questionário que eles passam por todas as escolas, fazem uma casa interna do herói. A entrevista, depois eles decoram essa escola como embaixada da integridade, com essas frases que resgatam para eles esses valores, tá? Então aqui está a embaixada da integridade. Depois eles passam as ações do Pegue Pague, eles criam uma vendinha sem ninguém estar vendo e fazem as campanhas. O porquê é interessante a gente usufruir de um ambiente de confiança e por que a gente deve honrar esse ambiente de confiança. Aqui está o Pegue Pague. A gente tem, depois a restauração na escola. Eles identificam um problema grande na escola e eles mesmos criam as soluções. Aí vai desde restaurar um ambiente físico, como uma biblioteca que estava abandonada para virar uma grande sala de leitura. Outros fizeram uma sala de atendimento à saúde mental. Eles criaram um cronograma, almofadinhas, pintaram a sala e eles ali atendem uns aos outros para se ouvirem. E aqui são algumas imagens, hortas comunitárias, restauram esses ambientes da escola. E depois, feito isso dentro da escola, adquirir coragem, adquirir confiança de que eu não sou uma vítima, mas eu sou a resposta para os problemas, eu saio para a comunidade. E aí, coisas lindas acontecem. Eles vão para asilos, levam alimentos, eles levam quentinha para moradores de rua, coletam presentes para creches, para abrigos. E aí estão algumas dessas imagens, dessas missões. Depois eles fazem uma expo convidando a comunidade para dizer o que eles fizeram ao longo daquele ano. Então é um processo, né, que acontece ao ano todo. Isso está sendo já desenhado para o novo ensino médio, de acordo com todas as normativas. Não sabemos mais se vai ser novo ensino médio, se não vai, mas os conteúdos, os 400 horas de conteúdo para todo o ensino médio estão sendo desenvolvidos para aprofundar todos esses temas nesse desenho aí. Sempre um desenho vivencial, experiencial. Nós não acreditamos que essa mudança tão profunda possa ser através do bababá, mais a vivência. A gente tem 3 formas de formação. A Escola Superior do Ministério da União forma pessoas, líderes, né, multiplicadores de todos os estados, para então, dentro da sua rede, nós temos como no DF, a EAP, que é a Escola de Governo que forma professores. Hoje lá nós já temos, a partir desse ano, 4 professores líderes que são os formadores dos professores para aplicarem isso na escola, e temos a Secretaria Corporativa do Ministério para formar os colegas que queiram aplicar isso como voluntários. Aqui são umas imagens das formações, porque elas também são, embora síncronas à distância, eles também têm que aplicar todas as missões. Inclusive, aí são alguns dos heróis que esses professores criaram. A gente tem um trabalho de extensão também universitário, nesses cursos aí, e aqui eu trago só alguma imagem. Sempre tem um escradão da honestidade, reunindo esses heróis, cada um dá um nome para o seu grupo, porque às vezes eles escolhem só um herói, eles escolhem uma liga inteira, né? Às vezes várias turmas fazem os heróis e eles querem todos esses heróis. Aqui são jogos de tabuleiro que um curso de design gráfico está desenvolvendo para os namorais num projeto de extensão, tá?
Então eu vou fechando aqui. A gente tem vários workshops, temos um café na moral, geralmente às sextas-feiras. A gente tem um marathon, porque a gente acredita, todos os anos a gente faz um marathon. Esse foi aqui do ano passado, esse ano foi em março, que a gente tem que inovar no ser humano. Né? A partir da inovação do ser humano a gente vai alcançar todo o resto. E aqui só a imagem de alguns instrumentos para vocês entenderem. Aqui a caixa de ferramentas das virtudes que eles usam naquela primeira roda para encontrarem-se com esse herói que está dentro deles, né? Solidariedade, coragem, eles vão trabalhando perguntas sobre isso. O baralho da integridade, que trabalha também perguntas e dilemas a respeito daqueles 3 eixos que a gente falou, tá? Quebra-cabeça é um que traz para quebrar a cabeça mesmo deles, através de vários vídeos e provocações para essas rodas. Aqui são apenas as rodas, tá? Eu já mostrei um pouquinho dos vídeos. Aqui são bottoms e adesivos que a gente criou a partir do que eles tinham criado naqueles bottoms de EVA. Nós criamos também uma coleção de ímãs de geladeira e, mais importante, os postais. Para que através de um postal eu possa entregar para o outro a virtude que eu vejo no outro. Professor com professor, filho com pai, né? Alunos com professores e por aí vai. A gente fez uma oficina que eu até compartilhei com a Cineiva. Muitas escolas desesperadas com a violência, no retorno do Covid. Estamos com um problema de violência. Falei, bom, passaram 2 anos aí se relacionando tão só com o telefone, quando tinha um telefone por família muitas vezes, e familiares passando necessidade, passando fome, e muitos passando por abusos sexuais, abusos físicos. Como agora, eu depois de 2 anos vendo isso, eu quero que eles se relacionem de forma extraordinária, sabendo como fazer, né? Vamos ensinar eles, porque eles só querem pertencer. O ser humano, ele quer pertencer, ele quer tocar, ele quer ser. E se ele não sabe fazer isso através do amor, ele vai fazer através da dor, da violência. Porque eu preciso ser visto. Então a gente criou esse e-book, eu posso compartilhar com vocês depois, que é apenas uma ação mais pro hoje, né? Emergencial. Não fiz o curso ainda, não vou aplicar o namorado, mas eu posso reconectar esses meninos através dos seus dons, talentos e habilidades. Um faz embaixadinha, a outra é boa de matemática, a outra é boa de cantar. Enfim, eu crio, aí a gente tem toda uma sistemática para que eles possam se ver como aqueles que carregam respostas, soluções para o outro. E ele vai se encontrar com a sua integridade nesse momento que ele estiver jorrando para o outro. Então, é apenas isso. Aqui estão os nossos contatos, tá? A gente tem o Instagram, os contatos do Namoral. E aí eu deixo, vou voltar lá, eu deixo cada um de vocês com esse diamante belíssimo pra gente lapidar todos os dias, viu? Muito obrigada mesmo.